Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. E na aula passada nós falamos sobre o movimento. E aprendemos que o movimento é relativo, ou seja, um referencial pode ver um corpo em movimento e outro referencial pode ver o mesmo corpo parado. Isso que é um movimento ser relativo, é em relação a um referencial ou outro referencial. Para um está uma coisa, para outro está outra. E eu terminei o vídeo da aula passada com a pergunta: a velocidade, ela é relativa? Muitos de vocês devem estar se perguntando, a velocidade, como que ela faz parte do movimento, ela é relativa também, já que o movimento é relativo. Sim e não. A velocidade, ela realmente é relativa, nós vamos ver aqui. Mas a aceleração, que também faz parte do movimento, não é relativo. E é isso que a gente tem que explicar para vocês. Então, na videoaula de hoje, vamos explicar o porquê que a velocidade é relativa. O que significa isso? Que um referencial vai dar um valor para a velocidade de um corpo e outro referencial vai dar outro valor para a velocidade daquele mesmo corpo, tá? Então aqui a gente pode ver um desenho, que é uma pessoa na praia, que está aqui nesse canto, o barco e uma onda. Esse barco e essa onda vai ser medido a velocidade deles pela pessoa que está na praia. Então, a pessoa que está aqui na praia está medindo uma velocidade para o barco e medindo uma velocidade para a onda. Vamos entender melhor indo lá para o quadro. Então, eu fiz esse mesmo desenho aqui para vocês tentarem entender um pouco melhor. Então, a pessoa está aqui, né? Tá essa parte daqui, está a pessoa, e aqui está o barco. Essa pessoa tem algum esquema que ela consegue medir a velocidade do barco. E para essa pessoa, o barco está andando aqui para a direita, tá? E ela vai medir uma velocidade igual ao exemplo da nossa apostila, que eu coloquei com V maiúsculo, né? Então, vou continuar colocando V maiúsculo, 10 metros por segundo é a velocidade do barco para a pessoa que está na praia. E a pessoa que está na praia também está medindo a onda. E a onda está vindo contra o barco e também contra a pessoa que está lá na praia. E ela vai medir a velocidade dessa onda e ela vai dizer que a velocidade dessa onda é 5 metros por segundo. Ela tem instrumentos para fazer isso. A pergunta que nós queremos fazer é a seguinte: qual a velocidade da onda em relação ao barco? Então, em relação à pessoa que está na praia, a velocidade da onda é 5 metros por segundo. Será que para uma pessoa que está aqui no barco, ela também iria ver a onda vindo em direção a ela também a 5 metros por segundo, igual a pessoa na praia vê? Essa é a nossa pergunta que nós queremos responder. A velocidade para a pessoa na praia é 5 metros por segundo. E a velocidade da onda para a pessoa que está aqui no barco? Será que também é de 5 metros por segundo? Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Como que nós medimos velocidade? Nós medimos velocidade, vou até colocar a formulazinha aqui, pegando a distância e dividindo pelo tempo, correto? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular as distâncias desses três corpos, um em relação ao outro. Então, vamos fazer justamente isso. Então, vou colocar uma reta aqui da pessoa até a onda. E colocar aqui no meio, porque o barco está aqui no meio entre a onda e a pessoa. Então, da pessoa para o barco, eu vou colocar que tem uma distância D1. Da pessoa para a onda, eu vou colocar que ela tem uma distância D2. Então, D1 é a distância da pessoa até o barco. Tudo bem? E D2 é a distância da pessoa até a onda. Agora vamos calcular a distância da onda até o barco. E a distância da onda até o barco, nós vamos chamar de D'. Entendam sempre que quando eu coloco essa linha em cima da letra, eu estou falando que eu mudei o referencial. É apenas índices, nada mais do que isso. Tudo bem, a pergunta é a seguinte: como que eu faço para calcular D'? É uma matemática geométrica bem simples. D2 é esse espaço todo, D1 é esse pequenininho, correto? Então, D' seria quem? Seria tudo isso aqui, retirado essa parte aqui. O que sobra é D', não é isso? Então, D'
vai ser D2 menos D1. Isso é D', a distância do barco até a onda. Mas você não pediu a velocidade? Sim. E para calcular a velocidade, nós temos que fazer o quê? Dividir pelo tempo, não é isso? Então, a gente vai dividir pelo tempo todo mundo. Então, estou colocando aqui, ó, D' sobre T, D2 sobre T, menos D1 sobre T. E isso vai virar, então, velocidade. Como que eu estou usando V minúsculo para onda, eu vou continuar usando V minúsculo para onda e V maiúsculo para o barco, tá? Então, D' sobre T, como que é a distância da onda até o barco, então eu vou colocar Vzinho pequeno. Mas é o linha para continuar o linha lá, porque é agora em relação à velocidade em relação ao barco, tá? Se tiver muito confuso, preste atenção bem nas partes que eu estou falando, porque isso realmente pode ficar um pouquinho confuso, não tem outro jeito. D2 sobre T é quem? Quem é D2? D2 não é a distância da onda até a pessoa na praia? Então, D2 sobre T é a velocidade da onda até a pessoa que está na praia, V. Então, vou colocar aqui V. E D1 sobre T, quem é? D1 não é a distância do barco até a pessoa na praia? Então, D1 sobre T é a velocidade do barco até a pessoa que está na praia. Então, D1 sobre T, conforme a gente falou, é a velocidade do barco, Vzão. E está aqui, então, uma fórmula, uma equação muito interessante que a gente chama de transformação de Galileu. Essa transformação de Galileu é a transformação, é a mudança da velocidade com relação à mudança de referencial. Então, a pergunta que eu fiz para vocês no início não era qual é a velocidade da onda para a pessoa no barco? Então, a pergunta que eu fiz para vocês era V'. Quem é V'? Então, o que a gente tem que fazer agora é só pegar os valores que a gente tinha visto. V' vai ser igual. Quanto que vale Vzinho? Vzinho, a velocidade da onda para a pessoa na praia é 5. Mas vamos tomar cuidado com a regra do sinal aqui na física, que é em relação ao sentido das setas. Todas as setas que estiverem indo para a esquerda, as velocidades serão negativas. Todas as setas que estiverem para a direita, as velocidades serão positivas, tudo bem? Então, Vzinho é 5, mas é para a esquerda. Então, a gente vai colocar menos 5. E Vzão é 10, que está para a direita, então é mais 10 mesmo. Então, a gente vai colocar aqui. Vzinho menos 5, menos... Quanto que vale? Esse menos é da própria equação aqui, tá? Eu só desci ele. Por favor, hein? Quanto que vale Vzão? Mais 10. Então, eu não preciso colocar o sinal positivo aqui, não. Porque senão ficaria mais 10 aqui, eu teria que colocar entre parênteses, tá? E aí, depois fazer a regrinha de sinal aqui, menos com mais, que dá menos, que vai voltar a mesma coisa que estava antes. Então, menos 5, menos 10. Menos 5, menos 10 é quanto? Então, menos 5 menos 10 é menos 15 metros por segundo. E está ali a resposta. A velocidade, vamos voltar aqui em cima, a velocidade da onda para a pessoa que está aqui na praia é 5 metros por segundo. A velocidade da onda para a pessoa que está aqui no barco é de 15 metros por segundo. E você tem que imaginar isso mesmo. Observe uma coisa, a pessoa na praia não está parada vendo a onda vir para cima dela? A pessoa que está no barco, ela está se movendo em direção à onda. Então é claro que ela vai ver a onda mais rápido do que a pessoa que está parada lá na praia. Aqui a gente pode também utilizar uma certa regrinha, que é o seguinte: da transformação de Galileu cai nessa regrinha. Quando a gente tem velocidades no mesmo sentido, isso é para velocidade relativa, tá? Não se esqueça disso. Para velocidade relativa, a gente pode usar essa regrinha aqui, ó. Quando as velocidades estão no mesmo sentido, igual essas duas setas que eu desenhei, a gente vai fazer o que com as velocidades? Nós vamos subtrair as velocidades. Quando as velocidades estiverem em sentidos opostos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar as velocidades. Muito simples.
E é justamente isso que a gente viu nesse exemplo que está aqui. A onda e o barco têm as velocidades nos sentidos contrários. Então é só somar 10 mais 5, que vai dar 15. Ah, mas e o sinal? O sinal vai indicar apenas o sentido que a pessoa no barco está vendo a onda. Não foi menos 15? E menos não quer dizer que é para a esquerda? Então a pessoa que está no barco está vendo a onda indo para a esquerda, em direção a ela. Se fosse mais 15 para a pessoa no barco, ela estaria vendo a onda indo para a direita, fugindo dela. Faz sentido, não faz? Então é justamente isso. O vídeo sobre teoria da relatividade, ele é um pouco mais complicado de se entender. Então, eu peço a você que está vendo esses vídeos, veja num ambiente calmo, dê atenção para as coisas ditas aqui, faça as anotações devidas, que vocês têm que ficar fazendo anotações, sim, para poder entender melhor. Porque se não entender essa parte inicial da relatividade galileana, não vai entender de jeito nenhum a parte da relatividade especial ou restrita. Essa parte aqui é a mais simples de toda, a relatividade galileana. Então falamos do movimento, que ele é relativo, vamos voltar lá para a apostila. Falamos então da velocidade e fizemos toda essa parte aqui, né? E vimos que realmente ela é relativa porque a onda para a praia era 5 metros por segundo. A onda para o barco era de 15 metros por segundo. Mudou o valor da velocidade, então a velocidade é relativa. Fica fácil você entender agora, eu não sei se vocês estão reparando, quando uma coisa é relativa ou não. É quando muda o valor. Se mudar o valor, é relativo. Se não muda o valor, é porque não é relativa. Tá? Então, velocidade é relativa. Agora a gente vai ver sobre a aceleração e as forças, as leis de Newton. Será que as leis de Newton também são relativas ou não são relativas? Isso a gente vai explicar no próximo vídeo. Leiam a apostila, vejam com calma os vídeos, vejam com a visão de quem quer entender e não apenas ver por ver. Ver com os olhos de quem quer aprender. Não se esqueça de sempre estudar, se cuidar, fique em paz e até mais.